Você nunca realmente conhece alguém até que o silêncio revele quem essa pessoa realmente é. Mas e se eu te dissesse que as intenções ocultas não dizem respeito apenas aos outros? Elas estão escondidas até de nós mesmos. Hoje você vai aprender a enxergar o que a maioria nunca percebe. As aparências enganam, as máscaras que todos usamos. Persona, segundo Jung. Você já confiou em alguém que parecia ter as melhores intenções, mas que acabou revelando um lado totalmente inesperado? Talvez um colega de trabalho que sempre foi prestativo, mas que depois te pregou uma peça? Ou um amigo que dava conselhos com um sorriso, mas sempre te levava pelo caminho errado? Essas situações não acontecem por acaso. Elas revelam uma verdade profunda sobre a natureza humana que Carl Jung descobriu. A maioria das pessoas vive por trás de máscaras, e isso não se aplica apenas às pessoas ao seu redor. Todos, de alguma forma, criamos e usamos máscaras para sobreviver na sociedade. Essa máscara tem um nome técnico na psicologia analítica: persona. Segundo Jung, a persona é uma versão editada de nós mesmos que mostramos ao mundo. Não é necessariamente uma mentira, é uma adaptação, uma forma de buscar aceitação, evitar conflitos ou alcançar objetivos pessoais. Por exemplo, no trabalho, você pode vestir a persona de um profissional confiante, mesmo em dias em que está cheio de dúvidas. Em círculos sociais, alguém pode adotar a persona do amigo sempre animado, mesmo que carregue preocupações profundas. E o problema não está em usar a persona. O perigo começa quando você acredita que a persona de alguém é tudo o que essa pessoa é, e é aí que muitos acabam se prejudicando. A maioria das intenções ocultas não é visível justamente porque a persona funciona como uma fachada bem polida. Pessoas com objetivos manipuladores egoístas ou até predatórios raramente se mostram de forma direta. Elas sabem que o mundo rejeita comportamentos grosseiros ou imorais. Por isso, criam personas altamente atraentes. O colega prestativo, o parceiro carinhoso, o líder romântico e carismático. Enquanto todos olham para a máscara, os verdadeiros desejos ficam escondidos nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Jung acreditava que ignorar a persona, ou pior ainda, acreditar cegamente nela, é uma das principais causas de frustração e sofrimento nos relacionamentos interpessoais. E mesmo quem desenvolve uma intuição aguçada pode ser enganado, pois as máscaras são feitas exatamente para se encaixar no que você mais deseja enxergar. É como uma armadilha feita sob medida para suas carências emocionais. Quem busca segurança emocional atrai manipuladores que assumem a persona de cuidador. Quem procura validação social pode cair nas garras de bajuladores, que na verdade têm intenções ocultas de exploração. Mas como interromper esse ciclo? Como olhar além das personas e começar a perceber as intenções escondidas, mesmo quando estão muito bem disfarçadas? A resposta não está apenas na desconfiança em relação aos outros, mas sim no desenvolvimento de uma percepção estratégica que Jung chamava de consciência ampliada. E no próximo tópico, você vai entender como sinais inconscientes, pequenos e quase imperceptíveis, começam a revelar as máscaras e a expor as verdadeiras intenções antes que possam te prejudicar. Preparado para enxergar o que a maioria nunca percebe? E aqui vai um convite para quem deseja aprofundar essa jornada. Criamos um e-book exclusivo sobre os princípios de Carl Jung aplicados ao mundo contemporâneo. Nele, você encontrará não apenas as teorias de Jung explicadas de forma acessível, mas também exercícios práticos para integrar sua sombra, fortalecer sua persona saudável e construir relacionamentos mais autênticos. O link está no primeiro comentário.
Esta é uma oportunidade única para levar esse conhecimento a um nível que poucas pessoas alcançam, sinais inconscientes. Quando o corpo fala o que a boca não diz, quantas vezes você já sentiu um desconforto inexplicável perto de alguém, mesmo quando essa pessoa dizia exatamente o que você queria ouvir? Essa sensação, muitas vezes ignorada ou racionalizada, é um dos primeiros alertas que o inconsciente envia quando as palavras não condizem com as verdadeiras intenções. Jung afirmava que o inconsciente percebe muito antes da razão e não se comunica por lógica ou argumentos. Ele envia sentimentos, intuições e pequenos sinais que, para quem está atento, funcionam como um mapa das intenções ocultas de cada pessoa. A verdade é que todos nós emitimos sinais inconscientes, e quanto mais alguém tenta esconder suas verdadeiras motivações, mais o corpo começa a denunciar o que a boca tenta negar. Esse fenômeno é conhecido como incongruência entre a comunicação verbal e não verbal. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que está calma, mas suas mãos tremem ligeiramente. Pode afirmar que é honesta, mas evita contato visual ou toca o rosto com frequência. Gestos clássicos de desconforto e ocultação. As microexpressões e os movimentos do corpo são difíceis de controlar, pois pertencem ao sistema nervoso autônomo. Em outras palavras, eles escapam antes que a mente consciente tenha tempo de escondê-los. Jung via essa incapacidade de ocultar o inconsciente como uma pista valiosa. Ele ensinou que o inconsciente não apenas revela as máscaras, mas também cria pequenas falhas nas personas mal ajustadas. Um sorriso forçado que não alcança os olhos. Um tom de voz que não combina com as palavras de apoio. Um excesso de detalhes desnecessários ao contar uma história, como se a pessoa estivesse inconscientemente tentando convencer e não apenas compartilhar. Para quem consegue observar, esses sinais formam um padrão revelador. A maioria das pessoas, porém, não percebe essas incoerências, pois foi treinada a confiar apenas nas palavras. Desde pequenos, aprendemos a ouvir o que os outros dizem e a ignorar o que sentimos. Mas quem realmente quer entender as intenções ocultas precisa inverter essa lógica. O primeiro passo é prestar atenção ao que você sente antes de se concentrar no que ouve. Se algo parecer errado, mesmo sem uma explicação racional, é o inconsciente tentando te proteger. No entanto, confiar na intuição é só o começo. Existe uma maneira prática e quase infalível de identificar essas contradições antes que causem danos. No próximo tópico, vamos explorar como a sombra, esse lado oculto que todos tentam esconder, se manifesta em palavras, gestos e, especialmente, nas acusações que os outros fazem. Aprender a ler a sombra dos outros é dominar uma das habilidades psicológicas mais poderosas que Carl Jung nos deixou. E a partir de agora, você começará a ver o que muitos fingem que não existe. A sombra revela como as pessoas projetam suas verdadeiras intenções. Você já percebeu que algumas pessoas acusam os outros justamente daquilo que mais temem ou escondem em si mesmas? Um colega que vive acusando todos de mentir, mas que muitas vezes distorce a verdade. Ou aquele parceiro que sempre desconfia da sua fidelidade, escondendo conversas suspeitas no telefone. À primeira vista, isso parece só hipocrisia, mas para Carl Jung é algo muito mais profundo. Ele chamava esse mecanismo de projeção da sombra, um processo em que as pessoas inconscientemente atribuem a outros características ou intenções que não conseguem aceitar em si mesmas. A sombra, segundo Jung, é a parte reprimida da personalidade. Todos nós a temos.
Inclui medos, desejos proibidos, ambições egoístas e até comportamentos considerados inaceitáveis pela sociedade. Para evitar o desconforto de reconhecer esses aspectos em si mesmos, as pessoas inconscientemente os projetam em outros. Por isso, quem tem tendências manipulativas frequentemente acusa os outros de manipulação. Quem teme a rejeição, sem perceber, costuma acusar os outros de frieza ou falta de interesse. Essa dinâmica revela não apenas fraquezas emocionais, mas também intenções ocultas que a persona tenta esconder. Mas atenção, a projeção não ocorre só em situações negativas. Muitas vezes, as pessoas também projetam características positivas como honestidade, coragem ou lealdade em quem gostam ou de quem esperam algo. Esse tipo de projeção pode ser ainda mais perigoso, pois cria uma cegueira emocional. Você começa a ver virtudes onde existem apenas interesses. E quanto mais emocionalmente envolvido estiver, mais difícil será perceber a verdade. Jung ensinava que, para decifrar as intenções ocultas dos outros, o primeiro passo é observar padrões de acusações e críticas. Quando alguém se apega a apontar continuamente os defeitos alheios, é muito provável que esteja projetando aspectos reprimidos da própria sombra. Por exemplo, um líder que vive acusando seus subordinados de desonestidade pode estar ocultando suas próprias fraudes. Ou um parceiro que constantemente julga os outros como egoístas pode, na verdade, estar reprimindo sua própria incapacidade de empatia. Esses padrões não são por acaso. Eles são mensagens do inconsciente tentando equilibrar a psique da pessoa, ainda que de forma distorcida. Compreender esse mecanismo coloca você em uma posição de força psicológica. Você começa a perceber acusações e críticas como valores superficiais e a analisá-las como pistas do que realmente acontece dentro da outra pessoa. Isso não significa aceitar comportamentos abusivos, mas sim usá-los como um radar para intenções ocultas. Quando alguém começa a projetar sua sombra, inconscientemente abre uma janela para o que deseja esconder. No entanto, reconhecer essas projeções é só metade da equação. O verdadeiro domínio consiste em provocar estrategicamente a revelação dessas intenções ocultas sem confronto direto, sem desgaste emocional. No próximo tema, revelaremos uma poderosa técnica inspirada tanto nos ensinamentos de Jung quanto nos princípios do estoicismo: o teste do silêncio. Um método simples, mas altamente eficaz, para que as máscaras caiam naturalmente. E acredite, depois de aprender essa técnica, poucas intenções ocultas passarão despercebidas novamente. Teste do silêncio. Uma técnica estoica para revelar máscaras. Imagine poder fazer com que as intenções ocultas das pessoas sejam expostas sem precisar dizer uma palavra. Parece impossível? Não para quem entende as profundas leis do comportamento humano, como ensinavam Carl Jung e os antigos estoicos. Existe uma técnica silenciosa, quase imperceptível, que faz as máscaras caírem, sem exigir confronto, discussões ou jogos emocionais. Trata-se de dominar a arte do silêncio estratégico. A maioria das pessoas tem uma necessidade compulsiva de validar suas intenções através das reações dos outros. Elas buscam aprovação, cumplicidade ou submissão para manter suas máscaras no lugar. Quando encontram alguém que não reage como esperado, começam a se desestabilizar. Jung sabia que a ausência de resposta força a inconsciência a se romper. As personas, criadas para manipular reações, fracassam quando essas reações não aparecem. O teste do silêncio consiste exatamente em recusar as reações emocionais previsíveis.
Quando alguém com intenções ocultas tenta manipular, provocar ou seduzir, espera que você reaja de uma forma que valide sua estratégia, seja com medo, raiva, culpa ou entusiasmo. O silêncio interrompe esse ciclo. Cria um vazio onde a máscara não encontra apoio. Essa ausência força a pessoa a revelar seu desconforto, impaciência ou, em muitos casos, suas verdadeiras motivações. Os estoicos aplicavam esse princípio há milhares de anos. Eles ensinavam que manter o controle sobre as próprias emoções diante de provocações ou elogios não só preserva sua paz interior, mas também revela rapidamente quem tem intenções duvidosas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, observou que quanto menos você responde, mais as verdadeiras naturezas aparecem. Na prática, o teste do silêncio funciona em situações do dia a dia. Um colega tentando convencê-lo a aceitar um acordo que parece bom demais. Um parceiro que usa chantagem emocional. Um conhecido que provoca ou menospreza na esperança de que você reaja. Ao escolher ficar em silêncio ou responder com breves e neutras palavras, você deixa de ser previsível. Quem tem intenções sinceras geralmente aceita e respeita esse espaço. Quem tem intenções ocultas, pelo contrário, começa a demonstrar sinais de frustração, mudanças de tom ou até ataques mais diretos. É nesse momento que as máscaras começam a rachar. Mas atenção, silêncio não significa ausência de ação. Esta é uma estratégia ativa de observação e análise. Enquanto você se mantém calmo, deve observar as microexpressões, mudanças no comportamento e tentativas de recuperar o controle emocional sobre você. Com o tempo, essa habilidade se transforma em uma espécie de radar psicológico. Você deixa de ser uma presa fácil para manipuladores e começa a conduzir as interações de forma sutil e poderosa. No entanto, usar o teste do silêncio exige uma habilidade ainda mais importante, a autoconsciência. Sem ela, o silêncio pode se tornar apenas passividade ou supressão emocional. No próximo e último tópico, revelaremos como desenvolver essa profunda autoconsciência, que não só permite reconhecer as intenções ocultas dos outros, mas também evita que você seja controlado por elas. E quando você dominar esse último passo, perceberá que o poder de decifrar os outros sempre esteve, acima de tudo, ligado à sua capacidade de compreender a si mesmo. O poder da autoconsciência, seu escudo contra máscaras e manipulações. Você pode aprender todas as técnicas do mundo para reconhecer intenções ocultas, dominar a leitura da linguagem corporal, entender a sombra e aplicar o silêncio estratégico. Mas, se não desenvolver a autoconsciência, tudo isso será como usar uma bússola quebrada. Carl Jung afirmou claramente: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A verdadeira proteção contra manipulações externas começa no momento em que você passa a perceber suas próprias máscaras, suas próprias sombras e suas fraquezas emocionais. A autoconsciência é a capacidade de observar não apenas o comportamento dos outros, mas também suas reações internas. Quando alguém tenta manipulá-lo, a primeira linha de defesa não é perceber o que essa pessoa está fazendo, mas notar como você se sente em relação a isso. Raiva, medo, desejo de agradar, necessidade de aceitação. Todas essas são reações automáticas que entregam o controle da situação a quem sabe usá-las. Se você não controlar suas emoções, alguém o controlará. Jung ensinava que ao integrar sua sombra, reconhecendo seus impulsos reprimidos, desejos ocultos e fraquezas, você cria uma espécie de escudo psicológico. Você se torna menos previsível, menos reativo e, portanto, menos suscetível a manipulações.
As intenções ocultas dos outros não encontram brechas para se infiltrar. Pelo contrário, começam a parecer óbvias, porque você não as vê mais através de filtros emocionais. Você vê o que realmente está lá. Para desenvolver essa autoconsciência na prática, é fundamental cultivar momentos diários de autoobservação, analisar suas reações em situações difíceis, questionar suas próprias intenções e reconhecer quando sua persona age por medo ou por desejo de aceitação. O trabalho interno exige disciplina, mas proporciona uma liberdade emocional que poucos conseguem alcançar. Aqui vai um convite para quem deseja aprofundar essa jornada. Criamos um e-book exclusivo sobre os princípios de Carl Jung aplicados ao mundo contemporâneo. Nele, você encontrará não só as teorias de Jung explicadas de forma acessível, mas também exercícios práticos que ajudarão a integrar sua sombra, fortalecer sua persona saudável e construir relacionamentos mais autênticos. O link está no primeiro comentário. É uma oportunidade única para levar esse conhecimento a um nível que poucas pessoas atingem. Agora, antes de encerrar, quero saber de você. Identificou alguém próximo que usa uma máscara ou tenta esconder suas intenções? Como lidou com essa situação? Compartilhe sua experiência ou dúvida nos comentários. Vamos criar um espaço de troca onde todos possam aprender juntos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Essa é a melhor forma de apoiar nosso trabalho e garantir que você receberá mais conteúdos transformadores como este. Para quem chegou até aqui, minhas sinceras felicitações. Poucos têm a disciplina e o interesse profundo de buscar esse tipo de conhecimento. Como recompensa, deixarei um vídeo complementar na tela final, que vai ainda mais fundo na sua capacidade de entender não só as intenções ocultas dos outros, mas também o propósito oculto da sua própria vida. Muito obrigado por estar comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Yeah!